santidade de vida. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Paz bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, 11 de novembro. Espere e rezo para que a sua vida esteja guiada pelo Espírito do Senhor, envolvida pelo Espírito do Senhor. Hoje, na nossa comunidade paroquial, é o dia da catequese, às 17h30 a catequese aos adolescentes e jovens, às 19 horas a catequese aos adultos e também às 19 horas o texto das mulheres na igreja. Onde você estiver, eu fico feliz porque nós nos unimos por meio deste áudio de evangelização. Que ele seja de fato um momento em que, escutando a palavra de Deus, nós nos sintamos mais unidos na comunhão de irmãos. E o evangelho que eu quero ouvir e partilhar com você hoje é de São Lucas, capítulo 17, os versículos do 7 ao 10, que diz: Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é o desenvolvimento lógico, em forma de parábola, do evangelho que ouvimos e meditamos ontem sobre a misericórdia. A questão abordada aqui é da gratuidade do ministério apostólico, a qual já acenamos no comentário de ontem, quando refletimos. E que é bom, se você tem a oportunidade de escutar novamente, para que tenha hoje uma compreensão maior. O apóstolo é comparado ao escravo, pois como este não pertence a si mesmo, mas ao Senhor e aos outros. Esta sua escravidão, entre aspas, é a mais alta realização da liberdade, que consiste justamente na liberdade de amar. Ela o torna semelhante ao Senhor, que no amor é todo do Pai e todo dos irmãos e irmãs. As ações típicas do apóstolo são descritas plasticamente com termos tirados da atividade agrícola, semear, e da atividade pastoril, pastorear. O anúncio, semear a palavra, e o cuidado dos irmãos, o pastorear. Para inculcar que o apóstolo é um servidor, Jesus diz que um empregado, ministro apostólico, não dá ordem ao patrão, os destinatários da missão, mas o contrário. O patrão não serve, mas o Senhor está no meio de nós como aquele que serve. Está aqui um princípio revolucionário, tão esquecido quanto incompreensível, pois é mais fácil subverter-se aos padrões do mundo do que subverter aos padrões da igreja, os simples cristãos. Para o mundo, de fato, a liberdade consiste em fazer-se servir, enquanto para Deus, ela consiste na necessidade de servir por amor. O trabalho do escravo não pode ser objeto de reconhecimento e gratidão, pois é ao mesmo tempo devido e gratuito. Seu trabalho pertence ao seu patrão, como ele pertence ao seu patrão. Não se paga uma máquina por trabalhar. Além de pagar, a máquina tem que render além do seu valor para pagar outras máquinas e o bem-estar do seu patrão. Da mesma forma que o escravo pertence ao patrão, assim o apóstolo pertence ao Senhor, que o liberta para que ele possa ser como ele, tornando-se o seu colaborador, associado ao ministério, como São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3,9 ou 2 Coríntios 6,1. A escravidão por amor, meu irmão, minha irmã, é libertação total do egoísmo que, esse sim, escravizando, desumaniza. Como diz São Paulo lá em Gálatas 5,13, vós de fato, irmãos, sois chamados à liberdade. Que não consiste em viver segundo o egoísmo essa liberdade, mas em ser mediante a caridade, escravos uns dos outros. Somos simplesmente escravos,
Algumas traduções dizem somos servos inúteis, mas essa tradução eu particularmente não gosto muito. Primeiro porque o serviço do escravo não é inútil. Depois porque a palavra acheiros, que literalmente será traduzida por inútil ou sem proveito, no sentido de sem ganho, deve ser interpretada no contexto como somos simples escravos. Ou seja, não fazemos o nosso trabalho em vista de um ganho ou de alguma utilidade, mas por dever e gratuidade, simplesmente porque somos dele e pertencemos a ele, em outras palavras, como escravos. Textos correlatos do Novo Testamento corroboram essa interpretação. Quem ara ou pastoreia não faz visando lucro, como está lá em 1 Pedro 5,2, mas impulsionado pelo Senhor que morreu por todos. O ministério apostólico é por natureza gratuito, pois o que de graça vós recebeis, de graça deveis dar, como está lá em Mateus 10,8. Segundo São Paulo, aliás, a maior recompensa é pregar gratuitamente o Evangelho, nos diz São Paulo em 1 Coríntios 9,18. Por isso vamos, cada um de nós, você e eu, cada um de nós, nos fazermos verdadeiros anunciadores da palavra de Deus, para que esta palavra seja por nós testemunhada, anunciada com um ardor missionário, acompanhado por aquela que é a nossa companheira de caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.